Fala, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e vamos juntos para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, aqui no livro dos Salmos. Hoje, Salmos número 70, onde estaremos lendo juntos a palavra de Deus. É a primeira vez que você está passando por aqui? Aproveite esse instante para inscrever-se aqui no canal. Aqui você encontrará as leituras bíblicas, reflexões bíblicas e assuntos que edificarão a sua vida. Não deixe de compartilhar. Fazendo assim, você estará espalhando a palavra de Deus, cumprindo o ID de Jesus e de pregar. Esta é uma maneira também de você fazer o ID compartilhando a palavra de Deus. Amém? Então, se inscreva aí no canal e vai ser bênção do céu. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estarmos aqui meditando na Tua santa e poderosa palavra. Fala aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos diariamente estarmos atrelados à Tua santa palavra. Amém. Salmo 70. Ó Deus, salva-me, ajuda-me agora, ó Senhor Deus, que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar, que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim, que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre, como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda, o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus. Salmos 71. Ó Senhor Deus, Tu és a minha salvação, minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajude-me a livrar-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, Tu és a minha rocha e de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha, minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites agora que sou velho, não me abandones agora que sou fraco. Os meus inimigos querem me matar, eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem, Deus o abandonou, vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó Deus, não fiques longe de mim, ajuda-me agora, meu Deus, que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam, que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. Anunciarei que Tu és fiel, o dia inteiro falarei da Tua salvação, embora não sejam capazes de entendê-la. Falarei do Teu poder, ó Senhor, meu Deus. Anunciarei a Tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho, os meus cabelos ficaram brancos. Não me abandones, ó Deus, fica comigo enquanto anuncio o teu poder, a tua força, este povo aos seus descendentes. A tua fidelidade, ó Deus, chega perto do céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que te louvarei com harpa
Ó meu Deus, eu te louvarei porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a ti, ó Santo Deus de Israel. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvaste. O dia inteiro falarei da tua justiça, pois os que me queriam prejudicar foram derrotados e arruinados. Salmos 72. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Os povos do deserto se curvarão diante dele, os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhes oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia, da Etiópia, todos os reis se curvarão diante dele, todas as nações lhes oferecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro, ele ajuda os necessitados e os abandonados, ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência, a vida deles é preciosa para ele. Viva o rei, que ele receba ouro da Arábia, que todos os dias sejam feitas orações em favor dele e que Deus sempre o abençoe, que o país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes Líbanos, que as cidades fiquem cheias de gente com o capim como o capim cobre os campos, que o nome do rei nunca seja esquecido e que a sua fama dure enquanto o sol existir. Que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois ele é quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu nome glorioso, que a sua glória encha o mundo inteiro. Amém, amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Salmos 73. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm o coração puro, porque quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem por como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar, a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam as coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito a ficar cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as minhas mãos limpas de pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro.
todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído meu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda pela manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com o teu conselho e no fim receberá com honras. No céu, eu só confio em ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra, ainda que minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus meu refúgio e anuncio tudo o que ele tem feito. Salmos 74. Ó Deus, por que nos abandonaste para sempre? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo que há tanto tempo escolhestes para ser teu e que livraste da escuridão para ser a tua própria gente. Lembra do monte Sião, onde moraste, vem e anda sobre estas ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. No teu templo, teus inimigos gritam de alegria, e ali puseram as tuas bandeiras como sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores, contando árvores com seus machados e marretas, destruíram todos os enfeites de madeira, arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente, queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não nos já não temos os milagres que esperávamos, não há mais profetas e ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ó Deus, até quando nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, ó Deus, tens sido nosso rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Com teu grande poder dividiste o mar, esmagaste a cabeça dos monstros marinhos, esmagaste a cabeça do monstro Leviatã, desde o seu corpo para os animais no deserto, deste o seu corpo para os animais no deserto comerem, fizeste com que corressem fontes e riachos e secasse grandes rios. Criaste o dia e a noite, puseste o sol e a lua e as estrelas nos seus lugares, marcaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Ó Senhor Deus, lembras que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis. Não esqueça que sempre do teu povo perseguido. Lembra-te da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permita que os pobres e necessitados te louvem. Levanta-te, ó Deus, defenda a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueça os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. Salmos 75. Nós te damos graças, ó Deus,
damos graça, anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tem feito. Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça, ainda que a terra trema, todos os moradores estremeçam, eu manterei firme as suas bases. Digo aos maus: não cometam, que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância, pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia de vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho, todos os maus o bebem até a última gota, porém eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó, e lhe cantarei louvores, ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Salmo 76. Deus é bem conhecido em Judá, o seu nome é famoso em Israel, a sua casa está em Jerusalém. Ele mora no Monte Sião. Ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Deus, e como foste grandioso quando voltaste das montanhas, onde derrotaste os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta. Quando te levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados deste mundo, até a ira humana aumenta e o louvor que é dado a ti. E aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor nosso Deus o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam as ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos, ele enche de medo os reis da terra. Salmo 77. Eu grito bem alto para Deus, grito, ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: pior do que tudo é que Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado, pensarei em tudo que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres, tu tens mostrado teu poder entre as nações.
Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficarão com medo, as águas profundas do mar tremerão. As nuvens derramam chuva, houve trovoada nas alturas, e os relâmpagos riscaram o céu e todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda a parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro, e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste o caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Salmos 78. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês no meio dos provérbios, explicarei o segredo do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, são coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esqueceremos dos nossos Não as esconderemos de nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e a eles, por sua vez, as ensinasse aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre os teus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles diante dos seus antepassados. Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar, ele levou os israelitas no meio deles, ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem, à noite conduzia no meio de um clarão de fogo. Ele partiu rocha no deserto, das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber, fez com que nascesse fontes da rocha e as águas corressem como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio, mas será que ele pode dar pão? Será que ele pode oferecer carne para o povo? Quando Deus ouviu isso, ficou tão furioso, ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele, não acreditaram que ele poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu, lá de cima mandou as suas portas se abrissem, e ele deu pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. Assim comeram pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois, verso 26. Depois ele fez soprar do céu um vento leste, e pelo poder agitou o vento sul, sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia que numa praia. As aves caíam no meio do acampamento em volta das barracas. Então
Os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, mas enquanto estavam comendo, antes mesmo ficariam satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou homens mais fortes e melhores, e os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso ele destruiu, como se a vida deles fosse um sopro, como se um desastre que acontecesse de repente. Porém, quando Deus matava alguns que ficavam vivos, voltavam para ele, eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembraram de que Deus era a sua rocha, lembravam de que o Altíssimo era o seu Salvador, mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo, ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não os deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar tristes? Repetidas vezes puseram à prova e entristeceram o Santo de Israel. Eles esqueceram o seu lugar, o seu grande poder. E o dia em que eles tinham salvado os teus inimigos dos seus inimigos, esqueceram as coisas maravilhosas, os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue. Assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem, rãs para os estragaram, que estragaram seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas, destruírem as suas plantações. Como chuva de pedras destruiu as suas videiras, e como geada as suas figueiras, e seu gado, as suas ovelhas também morreram por causa da chuva de pedra e os raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com grande furor a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa, na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como um pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e guiou pelo deserto. Ele guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para uma terra santa dele, para uma montagem que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquela terra enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel, deixou que os israelitas morassem nas casas de seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram os seus mandamentos, foram desleais e rebeldes com os seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles irritam como ou irritaram com seus altares pagãos, e com seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder, a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra, as moças não tinham com quem se casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um valente embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem, derrotados, envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário,
escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele tanto ama. Ele construiu seu templo parecido com a casa do céu e fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi, ele tirou do curral das ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Salmos 79. Ó Deus, os pagãos invadiram a sua terra, profanaram o seu templo, seu santo templo, e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos e dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo como fosse água. Sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém. Não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem, caçoam de nós. O Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como um fogo? Ó Deus, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigue por causa do pecado do nosso antepassado, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra. Salva-nos e esqueça os nossos pecados, porque deixar que as outras nações perguntem onde está o Deus de vocês. Ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve o gemido dos prisioneiros e, com teu grande poder, livra os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos que te ofenderam. Então nós que somos teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós os que somos descendentes, te daremos graças para sempre, cantaremos hinos de louvor a ti, hoje, nos tempos que estão por vir. Salmos 80. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono, que ficas sobre os querubins, mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés, mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos, faze com os que prosperamos de novo, ó Deus, mostra a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando o Senhor Deus Todo-Poderoso ficará irado com as orações do teu povo? Como tu nos tem dado pão de lágrimas para comer, um copo cheio de lágrimas para beber. Não deixe que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos, plantastes essa parreira e da terra deles. Preparaste o terreno para ela. Suas raízes entraram para o fundo da terra. Ela se espalhou por toda parte, cobriu os montes com sombra, e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu seus ramos até o mar Mediterrâneo, até o rio Eufrates, porque derrubastes as cercas que haviam em volta dela. Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato pisam e a destroem, os animais ferozes devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso, lá do céu, olha para nós, vem e salva a tua parreira, vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. A tua ira olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos
afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos tua misericórdia e seremos salvos. Salmos 81. Cantem com alegria a Deus, nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música, toquem os tamboris, toquem músicas alegres nas liras e nas harpas, toquem trombetas para as festas. Quando chegar a lua nova, quando for lua cheia, isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouve a minha voz, que eu não conhecia, ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas, fiz com que vocês ficassem livres e de carregar cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde estavam escondidos na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova e na fonte de Moribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que vocês me ouvissem. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro, nem adorem nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não obedeceu, portanto eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queria. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos, castigaria os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles durarei para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentos com mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Glória a Deus por esse dia, por este momento de leitura da palavra do Senhor Jesus. Pai, obrigado pela oportunidade. Dependemos de Ti em tudo, Senhor. Dependemos de Ti, a Tua presença, a Tua graça, Teu favor, Teu perdão. Fale conosco, ministre em nossos corações. Amém. Deus te abençoe.